Olá, eu sou Eldio Lobo, médico psiquiatra titulado pela Associação Brasileira de Psiquiatria e médico nutrólogo titulado pela Associação Brasileira de Nutrologia. Um dos momentos mais marcantes da minha carreira foi quando eu tive o privilégio de ser convidado pela Associação Brasileira de Nutrologia para participar do projeto Diretrizes da Associação Médica Brasileira. Então, eu contribuí em nome da Associação Brasileira de Nutrologia no projeto Diretrizes na parte da temática anorexia nervosa. Tem aqui um link abaixo do seu vídeo que pode acessar esta diretriz tão importante para a saúde brasileira. Então, Diretrizes, a Associação Brasileira de Nutrologia, junto com a Associação Médica Brasileira, então, fez esse convite e aconteceu um treinamento dos elaboradores. Um curso muito legal, muito bem ministrado, intensivo, em 10 horas, na sede da Associação Médica Brasileira. E com o ensaio, teste, treino da realização de perguntas pertinentes para esse contexto de diretrizes. E também, obviamente, para a realização de respostas para essas perguntas sob coordenação de 2 médicos de notório saber nessa expertise da realização de diretrizes médicas. E então, em médias, para uma diretriz se faz 10 perguntas. Cada pergunta, em média, precisam ter 5 referências bibliográficas, um tempo por pergunta aproximadamente de 60 horas, ou seja, a elaboração de diretrizes médicas é um trabalho muito complexo, de alta capacidade científica para a resolução e elaboração de respostas que sejam mais bem fundamentadas possíveis na literatura científica. E precisa passar, logicamente, por revisão periódica. Então, a autoria dessa diretriz é da Associação Brasileira de Nutrologia, a Associação Brasileira de Psiquiatria. Já naquele treinamento definimos a elaboração final com data, quem eram os participantes que aceitaram permanecer no projeto, a descrição do método de coleta de evidência baseado em fontes de dados como Cielo ou Medline, cenários clínicos reais com o objetivo de dar mais aplicabilidade às respostas obtidas com as perguntas das diretrizes, o uso de palavras-chave, o grau de recomendação. Então, para a resposta das perguntas que foram predefinidas a serem respondidas em anorexia nervosa, na subtemática, verificava-se uma classificação por o grau de recomendação e força de evidência, desde nível A com estudos experimentais ou observacionais de melhor consistência, passando por nível B de recomendação com estudos experimentais ou observacionais de menor consistência, de grau de recomendação C, apenas com relatos de casos para aquela fundamentação na elaboração da resposta, e opinião desprovida de avaliação crítica baseadas em consenso, estudos fisiológicos ou modelos animais, como grau de recomendação D. E as diretrizes, obviamente, sempre elas apresentam um objetivo e também elas precisam deixar claro na sua elaboração, no seu texto, sobre qual o conflito de interesse potencial que podem ter causado, possam estar presentes. E, então, o contexto é muito responsável, muito técnico cientificamente e, especialmente, muito útil para quem vai fazer o aproveitamento posterior desse conteúdo científico. Ou seja, tem uma pergunta, um cenário clínico realístico, especialistas e pessoas com expertise naquela área respondem dentro de um interesse exclusivamente científico e não de conflito de interesses econômicos ou de outra natureza, e isso tem como consequência muito benéfica para a sociedade melhorar a prática clínica, médica e algumas vezes com a possibilidade de participação de outros profissionais. Não foi o caso desta diretriz que eu participei, mas existem algumas diretrizes médicas que têm inclusive a participação de pacientes, ou conselhos de pacientes, ou entidades de pacientes. Não foi o caso aqui. O interesse das sociedades médicas, médicos e a aplicação em saúde suplementar são alguns dos itens que suportam, que estimulam e acompanham a elaboração e a publicação
de diretrizes médicas. Então, diretrizes baseia-se numa pergunta, numa resposta para o Brasil e outros países daquela pergunta e tem geralmente a participação e a contribuição muito especial de um bibliotecário. A partir daí que nós também contamos com as informações científicas que são moderadas, digamos assim, ou filtradas ou calibradas de acordo com a experiência clínica dos especialistas participantes e tem plantão, inclusive de medicina baseada em evidências. E depois a resposta, logicamente, que as referências que conseguiram elaborar a resposta precisam estar descritas, registradas e cada uma das partes dessa resposta com o grau de recomendação da informação que foi ali descrita. Então, a pergunta baseia-se nesse acrônimo PICO, P de paciente, paciente com perda de peso e anorexia nervosa, e intervenção, condições clínicas, C, comparação, o desfecho em inglês do diagnóstico diferencial. Então, a pergunta foi, quais os diagnósticos diferenciais entre anorexia nervosa e condições clínicas que levam à perda de peso? Aí colocado, então, anorexia nervosa, doenças gastrointestinais, tumores cerebrais, doenças malignas ocultas, síndrome da imunodeficiência adquirida. E resposta, deficiência de ácido maltase, distúrbio hereditário autossômico recessivo, emagrecimento, limitação da conversão do glicogênio, fraqueza nos músculos e insuficiência respiratória, biópsia de músculo. Resposta, acalásia, disfunção motora do esôfago, alteração neuromuscular, vômitos e regurgitação, emagrecimento. Resposta, síndrome da artéria mesentérica superior, doença gastrointestinal, compressão da terceira porção do duodeno, artéria mesentérica superior e aorta abdominal, obstrução aguda, crônica, parcial ou intermitente, náuseas e vômitos, queixa de plenitude pós-prandial e mal-estar epigástrico, emagrecimento. Resposta, doença celíaca, inflamação causada por peptídeos do trigo ou grãos similares, reação imunointestinal, intolerância permanente ao glúten, atrofia total ou subtotal da mucosa do intestino delgado proximal, má absorção de alimentos, diarreia e sintomas depressivos. Resposta, doença de Crohn, doença crônica inflamatória intestinal, diarreia, náuseas e vômitos, perda de peso. E mais, doença de Addison, destruição do córtex adrenal, redução de cortisol, aumento do ACTH, hormônio adrenocorticotrófico, náuseas e vômitos, perda de peso, hipertireoidismo, hiperatividade, redução de peso, tumores do sistema nervoso central, medula oblonga, glândula pituitária e hipotálamo, alterações motoras, emagrecimento. Diagnósticos diferenciais, então, todos com referências, acréscimos sem referências, vômitos, diarreia e perda de peso. Doenças clínicas devem ser excluídas, manter princípios da boa prática médica, inclusão das informações de familiares. Recomendação: perda de peso, anorexia nervosa, doenças gastrointestinais, endocrinopatias, neoplasias, com uma lembrança muito importante. A anorexia nervosa pode estar em comorbidade com doenças clínicas diversas, dessas citadas e outras. Então, a participação de uma diretriz, da elaboração de diretriz médica, é causa de extremo prestígio na carreira profissional, do que eu sou infinitamente grato nessa oportunidade a Abram, especialmente através do seu presidente, professor Dr. Durval Ribas Filho. E para conhecer essa diretriz, onde eu e vários outros cientistas com também experiência clínica participamos da elaboração, tem um link aqui abaixo do vídeo onde pode acessar esse conteúdo. Então, mais uma vez, eu, Eldio Lobo, quero agradecer muito a todos que acompanham os nossos vídeos e fica o convite então para conhecer essa diretriz tão importante da intervenção médica que está aqui nesse link abaixo do vídeo. Fique à vontade para entrar em contato comigo para esse assunto ou outro sobre saúde
mental e nutrológica, sobre psiquiatria e nutrologia, especialmente nos assuntos de interface. Disponibiliza aqui o meu e-mail, lobo@vidamental.com.br, como também os telefones 11 41 14 0019 e 11 99622 8835. Mais uma vez, a infinita gratidão por nos acompanhar e recebam o muito obrigado.